Então, vamos lá. Então, a ideia nossa agora é falar um pouquinho de movimento circular e uniforme, certo? Acho que já diz muita coisa. Se é uniforme, a velocidade supostamente vai se manter constante. Agora, um detalhe importante é que essa velocidade não é retilínea. Ela é uma velocidade circular. Então, a gente vai ver algumas situações que irão mudar em termos de notação de entidade. Agora vai ser circular, perfeito? E não mais retilíneo. Vamos lá. Então, a primeira coisinha que eu vou mostrar para vocês. A unidade no movimento circular, ou em situações circulares, vai ser o tal do radiano. Então, eu botei uma relação aqui de graus para a gente que é importante. Ó. Relação de graus radiano. Para uma volta completa, é a mesma coisa que 2πr, ou 2π radianos. Se eu quero calcular o comprimento, que é noção espacial, noção retilínea, é 2πr. Se eu quero calcular a distância angular e não retilínea, uma distância em forma de arco, aí vai ser 2π radianos, perfeito? Quando eu utilizo para calcular situação retilínea, o π ele vai assumir o valor de 3,14 aproximadamente. Então, olha, o π é 3,14 aproximadamente quando eu quero calcular um espaço ou uma distância retilínea. Esse π não assume esse valor de 3,14 quando eu for calcular a distância angular, que é uma distância associada à circunferência, que é um arco. Perfeito? E aí, eu já coloquei uma expressãozinha para a gente super importante. Ó. S é igual a alfa vezes R. O S é o espaço retilíneo, que é dado em metros. O alfa vai ser o espaço angular, que é dado em grau ou radiano. E esse R aqui é o raio da circunferência, que geralmente é dado em metros. Perfeito? Mas eu botei uma coisinha importante para a gente aqui. Ó. Olha aqui do lado. Uma volta completa em uma circunferência é a mesma coisa que 2π radiano. Então, uma volta completa, assim na circunferência, é 2π radiano. Que está aqui, ó. Completa quer dizer um ângulo de 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radiano. Então, já tem uma relação muito legal. Uma volta completa, todo mundo já sabia que era 360 graus. E que é a mesma coisa que 2π radianos. Então, eu tenho duas unidades para medir o arco, o ângulo, que é em graus e em radianos. E o que a gente sabe? Uma volta completa é 2π radiano, que é a mesma coisa que 360 graus. Meia volta, tá aqui, eu até botei, ó. Meia volta é 180 graus. E é a mesma coisa que a metade de uma volta completa de radiano. Uma volta completa era 2π radiano. Metade de 2π radiano, π radiano. Perfeito? Então, uma volta 360 graus é 2π radianos. Meia volta é 180 graus e é π radiano. E 90 graus é π sobre 2 radiano. Perfeito? Então, a gente já sabe mensurar essa distância angular. Ok? Então, vamos lá. Próximo. Eu botei aqui uma situação de conversão para vocês entenderem, que é moleza. Eu botei aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ângulo de 30 graus e eu quero colocar em radiano. Tá vendo? Aí eu botei aqui, ó, π radiano vale 180 graus. E 30 graus são quantos radianos? Eu fiz uma regrinha de 3, tá vendo? Então, ficaria 180 vezes o x aqui, que é o alfa radiano, e 30 vezes o π radiano. Então, ficaria 30π radiano dividido por 180. Ok? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Simplesmente uma divisão. Situação. Esse daqui, ó, lembra que eu falei, né? A gente adota ele como 3,14. Então, a gente multiplica aqui por 3,14 e depois divide por 180. É aproximadamente, tá? Então, 30
vezes 3,14 dividido por 180. Então, dá 0,524 radianos. Então, essa que eu mostrei é uma conversão de grau para radiano. O que não vai aparecer muito, vai aparecer muito ao contrário. Vai aparecer assim, olha esse. Eu quero converter um valor que está aqui em radiano, que está aqui, 2π sobre 3 radiano. Eu quero converter essa coisa para graus. Eu faria assim, ó. Quando você quer converter essa coisa para graus, é mais fácil. Quando você quer passar para radiano, voltando, eu quero passar para radiano. O π é 3,14. É aquela situação que eu falei para vocês. Quando eu quero passar essa coisa para graus, o π, gente, ele não vale 3,14. Ele vale 180. Então, eu faria aqui, ó, 2 vezes 180, iria dividir por 3. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3, 120 graus. Ou, como anterior aqui, ó, π radiano está para 180 graus. 2π radiano sobre 3 está para x ou alfa, que vai dar 120 graus. Então, veja bem, estamos no movimento circular, é um movimento que a velocidade é constante, não é um movimento mais retilíneo, e eu consigo calcular agora, não a distância retilínea, uma distância angular. Eu posso calcular a distância angular pelo radiano, ou posso calcular pelo grau. O que a gente não pode esquecer, 360 graus são 2π radianos, 180 graus é π radiano, e 90 graus é π sobre 2 radiano. Quando eu estou convertendo para radiano, o π a gente bota aproximadamente 3,14. Quando eu estou convertendo para graus, o π a gente adota como 180 graus, ok? Vamos lá. Quais são as relações que são fundamentais no movimento circular que a gente vai ter que saber? Período e frequência. Tá aqui a definição do período e tá aqui também a definição da frequência. Eu vou fazer a definição do período que eu acho melhor. O que seria o período? A melhor definição para o período. Você está imaginando que você está no movimento circular. Então, o período seria o tempo necessário para dar uma volta completa. O tempo que você leva para dar uma volta completa, a gente chama de período. Ele bota bem assim, tempo de cada repetição. Eu prefiro essa ideia que eu passei para vocês agora. Qual é a melhor ideia do período? Tempo necessário para dar uma volta completa. Perfeito? A definição de frequência. A frequência também que é a definição de frequência. Ó, número de repetições por unidade de tempo. Tá, é legalzinha. Mas eu vou botar uma definição que eu acho melhor da frequência. O que seria frequência? É o número de eventos ou o número de voltas que acontecem em uma unidade de tempo. Ou o número de voltas que acontecem em um segundo. Ou o número de voltas que acontecem em um minuto. Então, é o número de voltas que acontecem em uma unidade de tempo. Hora segundo, hora minutos. Se você mede o número de voltas que acontecem em uma unidade de tempo, que é o segundo, a frequência fica aqui, ó, hertz. Se você calcula a frequência com o número de voltas que você dá em uma unidade de tempo, onde o tempo é minuto, aí a unidade vai ser RPM, que é rotações por minuto. Então, olha, por exemplo, eu dei 2 voltas em um segundo. 2 voltas em um segundo, a frequência é 2. Mas como é por segundo, eu falo 2 hertz. Agora, olha essa. Eu dei 2 voltas em um minuto. A minha frequência é 2. Mas como eu dei por minuto, então a minha frequência não vai ser 2 hertz. Vai ser 2 rotações por minuto. 2 RPM. Então, olha. Ora a frequência vai ser hertz, que é o sistema internacional. E ora vai ser RPM, que é a rotação por minuto. Quando que vai ser hertz? Quando eu realizo voltas por segundo. Quando que vai ser rotação por minuto? Quando eu realizo volta por minuto. E detalhe, são voltas que você efetua em uma unidade de tempo. Voltas que você efetua em um segundo ou voltas que você efetua em um minuto. Aonde o sistema internacional para o período é segundo e para a frequência é hertz. Ciclo, que está aqui, gente, ó, ciclo seria uma volta completa, ok? Então vamos lá, próximo. Existe uma relação matemática. Como que é a relação matemática? Frequência é 1 dividido pelo período. Lembrando que no sistema internacional, frequência é hertz e período em segundos. Não esqueça, definição do período, tempo para dar uma volta completa. Definição da frequência, o número de voltas em um segundo, ok? Próximo.
Eu botei um exemplo aqui pra gente, para você ver que é moleza, dessa parte inicial. Olha o cara fala. Uma roda gira a 120 rotações por minuto. Então, dá 120 voltas em 1 minuto. Só que isso é a frequência por minuto, então é RPM. Aí pergunta pra gente, calcule a sua frequência em hertz, primeira frequência. Gente, se isso aqui é frequência por minuto, e eu quero a frequência em hertz, é só eu pegar esse valor aqui e dividir por 60. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 60, eu vou ter o número de voltas por segundo. Então, como é que eu tiro de RPM para hertz? Se eu tenho RPM e quero chegar em hertz, basta você pegar o valor que você tem em RPM e dividir por 60. Por quê? Porque cada 1 minuto são 60 segundos. Então, eu faço 120 dividido por 60, que dá 2 Hz. E não esqueça a definição. O que quer dizer 2 Hz para a gente? Quer dizer que a cada 1 segundo que se passa, essa coisa dá 2 voltas. E ele pergunta para a gente aqui, ó, o seu período em segundos. Período em segundos. Lembra aquela formulinha? Voltar nela, ó. Frequência é 1 sobre período. Só que eu tenho a frequência e eu quero achar o período. Então, eu boto aqui, ó. É só voltando, é só inverter. Eu vou subir o T para cá e o F eu vou descer para cá. Então, olha como é que fica. Período é 1 sobre F. Só que a frequência eu calculei aqui, que é 2. Então, 1 dividido por 2, 0,5 segundos. Não esqueça que quando você obtém o período em segundos, quer dizer que a sua frequência está em hertz. E frequência em hertz é o número de voltas que você dá por segundo. Se você deixar a frequência em rotações por minutos, o seu período vai sair em minuto. Ok? Essa é a primeira. Segunda, olha isso. Um ponto leva 5 segundos para completar uma trajetória circular. Gente, ele leva 5 segundos para dar uma volta completa. Tempo para dar uma volta completa é o período. Então, quer dizer que o seu período vale quanto? 5 segundos. E olha a perguntinha dele. Ele quer a frequência em hertz. Frequência em hertz, gente, quer dizer que o período tem que estar em segundos, tá? E também em RPM. Primeira coisa que eu coloco. Período é 5 segundos, que é o tempo de uma volta completa que ele falou pra gente. E como é que eu acho a frequência? Aqui faltou o tracinho, tá? Frequência é 1 sobre o período. Como o período é 5, 1 dividido por 5, 0,2 Hz. O que isso quer dizer pra gente? Em 1 segundo, ele dá 0,2 voltas. Ah, e eu quero calcular em RPM. Lembra que de RPM para Hz, você estava dividindo. Se você fizer o contrário, de Hz para RPM, você não vai dividir. Agora você vai multiplicar. Então, ficaria 0,2 vezes 60, que dá 12 RPM. Perfeito? Próxima. Olha essa. Um ponto completa 60 voltas de uma trajetória circular em 2 minutos. Então, ele dá 60 voltas em 2 minutos. Calcule a frequência em Hz e o período em segundos. Bom, olha o que eu vou falar para vocês. Vocês podem calcular a frequência assim também. Frequência pode ser um número de volta dividido pelo tempo. Pode ser. Então, olha o que eu botei aqui, ó. Formulinha, frequência, em cima, o número de voltas e aqui o tempo. Quantas voltas que você realizou? 60. Em quanto tempo? 2 minutos. Como eu fiz 60, são 60 voltas, dividido pelo tempo que está em minutos, a minha frequência vai sair em rotação por minuto. Então, quer dizer que são quantas rotações por minuto? 30 rotações por minuto, que é a frequência. O que isso quer dizer? A cada 1 minuto dá 30 voltas. Bom, mas ele não quer a frequência em RPM, ele quer a frequência em Hertz. Vamos lembrar comigo, de RPM para Hertz. Nós fizemos isso hoje, foi a primeira questão. Você divide. Então, eu vou pegar o 30 e dividir por 60, que vai dar quanto? 0,5 Hz. O que isso quer dizer para a gente? A cada 1 segundo você dá meia volta na circunferência. Mas eu quero o período também. Mas lembra, o período pode ser calculado como o inverso da frequência. Período é 1 dividido pela frequência, tá aqui 1. E quanto que vale a frequência? Meio. Calculei ali, né? Que é em Hz. 1 dividido por meio, 2 segundos. O que isso quer dizer? O tempo para você dar uma volta completa nessa circunferência são exatamente 2 segundos. Ok? Então, essa foi a questão 2 nossa, ou 3, não lembro. Tá, olha o que eu vou comentar para vocês. Uma relação matemática super importante que eu já falei anteriormente, mas eu vou repetir para vocês. Relação angular com relação linear. Isso aqui, esse φ,
é o ângulo, deslocamento angular, que é dado em radianos. O S, deslocamento linear, que é a distância. E a relação que eu tenho é, ó, distância, que é linear, que é o S. O alfa, que é um ângulo, mas é um ângulo que é dado em radiano. E esse aqui é o raio da circunferência. Essa relação determina a relação que eu tenho de distância linear com a relação angular. Então, aqui eu tenho assim, ó, linear, angular. Então, sempre vai ser assim. O linear é o angular vezes o raio. Perfeito? Distância linear, que é a distância que a gente calcula o deslocamento, que é o espaço, é igual ao ângulo em radiano vezes o raio. Tá lá. Então, esquece essa expressão maluca aqui, ó. Não olha para isso, não. Olha só para isso aqui. Tá vendo esse terminho aqui, esse ômega? Tá vendo ele? Deixa eu melhorar aqui, caiu aqui. Estão vendo esse ômega aqui? Esse ômega, gente, ele é a velocidade angular. Certo? Ômega é a velocidade angular. O ômega, ele vai ser 2π sobre t. Só que esse t aqui, gente, é o período. Período. Só que também o ômega pode ser 2π vezes f. Então, você tem duas maneiras para calcular a velocidade angular. Duas maneiras para achar a velocidade angular. A velocidade angular é o ômega. Pode ser 2π dividido pelo período ou 2π vezes a frequência. Não se esqueça que 2π é dado em radiano e o período é dado em segundos. Então, quer dizer que a velocidade angular vai ser radiano por segundo. Como que eu calculo, então, a velocidade angular? Radiano por segundo, ok? Pode ser pelo período ou pela frequência. Aqui em segundos, aqui em hertz. Então, vamos lá. Esquece a equaçãozinha de cima, olha aqui a de baixo. Ângulo final é igual ângulo inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Ângulo final em radiano, ângulo inicial em radiano, velocidade angular radiano por segundo e tempo em segundos, ok? Eu coloquei, mas não fica preocupado muito com ela não. O que você tem que saber é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Olha essa aí. Um disco de vinil gira 33,3 rotações por minuto. Qual a velocidade angular? Lembra que a velocidade angular você tem duas maneiras para calcular. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A velocidade angular pode ser 2π dividido pelo período ou 2π vezes a frequência. Só que dá uma olhada aqui. Isso aqui não está 33,33 rotação por minuto? Isso quer dizer para a gente, então, gente, que é a frequência. Se ele me deu a frequência e eu quero calcular a velocidade angular, eu vou usar a equação que tem velocidade angular e tem a frequência, que é essa aqui, ó, 2π vezes f. Não apareceu aqui, mas deixa eu adiantar para vocês, vão lembrar comigo. De rotação por minuto para hertz. Você pega o valor que você tem em rotação por minuto e divide por 60. Aqui não apareceu, ó, mas aqui é n sobre 60 e aqui é 33,3 sobre 60. Então, se você dividir 33,3 por 60, eu vou ter a frequência em hertz, que é 0,556 hertz. E como que eu calculo a velocidade angular obtendo a frequência em hertz? Velocidade angular é 2π vezes f. O 2π está aqui bonitinho. E o f? 0,556 que eu acabei de calcular aqui. Lembra que para essa situação eu falei que é 2π radiano. Isso daqui, gente, esse π, a gente adota como 3,14. Então, aqui vai ser aproximadamente, né? 2 vezes 3,14 vezes 0,556. Então, qual seria a velocidade angular? 3,49 radiano por segundo. Perfeito? Próxima. Olha essa. Uma roda gigante leva 2 minutos para completar uma volta. Gente, 2 minutos para uma volta completa, não esqueça, essa é a definição do período. Período, tempo para dar uma volta completa. Então, já vou aqui embaixo, olha comigo, ó. Período 2 minutos, já vou botar em segundos. 2 minutos, então, são 120 segundos, já tem esse dado. Qual a sua velocidade angular? Gente, existem duas maneiras para você calcular a velocidade angular. Como eu fiz anterior aqui, 2π vezes f, ou começa aqui, ó, 2π sobre t, onde esse t maiúsculo é o período. Então, veja bem, como eu tenho um período e eu quero calcular a velocidade angular,
Eu vou usar a fórmula da velocidade angular pelo período. Aqui, ó. 2π sobre t. Está aqui o 2π e o período que é 120. Como eu combinei com vocês, para essa situação, o π a gente adota como 3,14. Se você quiser. Eu costumo deixar a velocidade em π mesmo, π radiano. Mas aqui, 3,14 dividido por 60, 0,052 radianos, faltou um traço, por segundo. Então, eu acabei de calcular a velocidade angular. Agora, a última parte. Considerando que ele gira no sentido horário, em que posição angular estará um carrinho a partir da plataforma de embarque depois de 50 segundos? A plataforma de embarque parte do princípio que isso é o ponto de partida. Então, quer dizer que esse ponto de partida é o ponto nulo. É o ponto onde o ângulo é nulo. É zero. Então, olha comigo aqui. Voltando. Ângulo final é o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Eu quero esse ângulo final. O ângulo inicial, quando ele partiu do início da plataforma. Então, esse ângulo inicial aqui é zero. Eu tenho a velocidade angular e eu tenho o tempo que eu quero observar. Então, tá lá. Ó. Olha comigo. Ângulo final, ângulo inicial, velocidade angular vezes o tempo. Ângulo inicial, zero. Velocidade angular, que é o ômega, que é essa aqui, ó, π sobre 60. Vezes, após quanto tempo? 50 segundos. 5π sobre 6 radiano. Isso aí. Se eu quero saber esse cara em graus, esse aqui está em radiano, tá vendo, gente? Eu achei um ângulo que ele está após 50 segundos partindo da plataforma inicial. Se eu quero saber esse aqui em graus, basta você pegar no lugar do π, botar o correspondente em graus. Lembra que eu falei com vocês? 360 graus é 2π radiano. 180 graus é π radiano. 90 graus é π sobre 2 radiano. Como aqui está π, vale 180 graus. Então, eu faço 5 vezes 180, aqui é dividido, tem um traço, tá? Dividido por 6, que isso dá quantos graus? 150 graus, ok? Então, essas são as nossas questões e por hoje é isso daí. Tá, beleza.